Existem duas substâncias que você tem que ingerir, não, três, né? Três substâncias que você pode ingerir até 1 minuto antes da sua morte. Primeiro é oxigênio, segundo é água e o terceiro é magnésio. Não existe superdosagem de magnésio. O que fazem aqui no Brasil é uma vergonha. Infelizmente, tem até profissionais renomados aí que distorcem tudo do magnésio. Gente, todas as, a único nutriente que todas as células precisam, além de água e oxigênio, é magnésio. Ele é responsável por qualquer função que a célula faz de produzir energia, o magnésio é preciso. Ele é responsável por mais de 320 funções cerebrais. O magnésio é, é necessário. Eu não sei se vocês já viram falar, o Dr. Mark Sircus é um cientista suíço. Ele escreveu vários livros sobre magnésio. Eu já estudei com ele e hoje em dia ele está escondido aqui no Brasil. Por quê? Porque ele desvendou a cura de muitas patologias, mas da grande maioria só com o magnésio. E ele escreveu vários livros. Só que ele começou a ser perseguido pela indústria farmacêutica, porque imagina, se curar com magnésio, né? E como vai ficar a questão dos remédios? E aí ele fugiu, se escondeu, ele está escondido aqui em Goiás, num local que a gente nem pode divulgar, né? Está tipo numa mata. E ele foi dar palestra em São Paulo, uns 5 anos atrás, 2016, e ele teve que sair de lá com segurança. Por que eu estou te falando isso? Para a questão da nossa água. Qual que é o grande benefício que eu acho que a Timol aí é espetacular nisso? Ela corrige uma das águas mais ruins que tem no planeta, que é a água que tem no Brasil. Para você ter uma ideia, a água da Europa, ela tem 10 vezes, de 10 a 12 vezes mais magnésio do que a água no nosso país. Por quê? Porque lá na Europa tem muito solo vulcânico. E, por um lado, né, graças a Deus a gente não tem aqui no Brasil, por outro lado, a água do nosso lençol freático é pobríssima em minerais, e principalmente magnésio. E aqui, ó, vou dar só um exemplo para vocês. Não vou envolver, não estou falando nada com religião, não, tá? Mas lá em Lourdes, na França, né, onde apareceu lá, que eles falam que apareceu a visão de Nossa Senhora, que eu, inclusive, acredito, logo depois da aparição dela, criou-se uma fonte, e essa fonte, as pessoas falavam assim, nossa, essa água é milagrosa, eu tomo a água, e quantos casos tem catalogados pela medicina, que as pessoas tomavam aquela água e elas curavam problemas sérios de saúde. Aí, os cientistas céticos falaram assim, não, pode ter a questão divina, óbvio, né? Mas vamos estudar as propriedades químicas dessa água. O que tem nessa água que as pessoas tomam e começam a curar de doenças incuráveis? Primeira coisa que a água tinha, uma quantidade de magnésio absurda, quimicamente falando. Segunda coisa, ela tinha vários outros minerais que completavam o ciclo perfeito dos nutrientes que a gente precisa no corpo. E terceira coisa, a água era estruturada, como se ela tivesse sido magnetizada, por exemplo. Então, eles descobriram que aquela água era perfeita. Então, ela tinha uma vazão mesmo para curar doenças. E hoje existem livros, tá, que mostram isso. Tem um livro que se chama assim, ó, A Cura de Todas as Doenças com Água Magnetizada. Tá? Mas aí é um processo maior, mas enfim, já foi pesquisado isso. Então, a nossa água de fora, ela tem uma média de 100 a 120 miligramas de magnésio. A nossa água tem 9 miligramas de magnésio. Você sabe quanto de magnésio a gente precisa só para suprir as funções básicas do nosso corpo? 660 miligramas dia. Quanto de água eu vou ter que tomar para suprir as minhas necessidades de magnésio? Se 1 litro tem 9 gramas, faz a conta. Mais ou menos 80, 90 litros por dia, né? Nem elefante toma isso. Então, é claro que a água nunca vai repor o nosso magnésio, por mais que eu ponha magnésio ali. Segundo, a nossa alimentação diária, ela destrói o nosso magnésio de uma forma violenta. E eu vou falar para vocês aqui um nutriente que é campeão em depledar o magnésio no nosso corpo, e todo mundo come.
todo mundo, sem exceção, se brincar todo dia, se brincar várias vezes ao dia, que é o arroz. O arroz branco arrebenta com magnésio no nosso corpo. O arroz integral também, só que o branco é pior ainda. Qualquer cereal que tenha antinutrientes também destrói o magnésio e impede até a absorção. Feijão, vagem, milho, arroz, que tem os fitalatos, que a gente chama. Lá no intestino, eles impedem a absorção do zinco, do magnésio, do ferro, que é uma das explicações porque as mulheres têm tanta alteração no processo hormonal. Tá, então, a água que o magnésio da timol põe ainda não é suficiente. Se ela multiplicasse por 10, você poderia tomar. Tá? Simples assim. Outra coisa, a, a, a nossa medicina, o que elas fazem? Quando a gente vai numa consulta, fala assim, você precisa de magnésio. Primeiro que exame de sangue não mede magnésio no corpo, porque o magnésio que mede está no sangue. Só que o magnésio tem que estar na célula. Alguém faz exame de célula aqui para saber se tem magnésio? Não. Então não serve para nada. Essa é a verdade. Você quer saber se precisa de magnésio? Fecha o olho, coloca magnésio e toma. Porque você precisa. Eu estou te afirmando que você precisa. Quando você vai suplementar, o médico passa, geralmente, para a mulher, 350 a 400 miligramas. Para o homem, até 400 miligramas por dia, né? Aí você pode pensar, nossa, 450 para 600 ainda está faltando, mas eu já tenho uma quantidade. Você sabe quantos por cento de magnésio a gente absorve? De 10 a 20%. Então, se você toma 350 miligramas, você vai absorver no máximo 70, 80 miligramas. Está longe dos 1.600. Eu tinha que tomar magnésio no mínimo 8 a 10 vezes por dia, 350. Se a gente falar isso aqui na nossa medicina, é perigoso falar que a gente tem que ser preso. Da onde eu tirei essa informação? Aqui no Brasil nem tem literatura. Eu comprei livros que só tem em inglês, não existe tradução em português, onde eles ensinam a tratar tudo do seu corpo utilizando magnésio e os tipos de magnésio para cada estado de saúde. Então, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar na sua vida, é magnésio. Qual que é a superdosagem de magnésio? Pergunta isso para um profissional de saúde. Eu quero que ele me responda. Ele vai falar, conhece alguém que morreu por excesso de magnésio? Eu nunca vi. Conhece alguém que foi acamado por excesso de magnésio? Não existe isso. O máximo que o magnésio pode fazer, e aí dependendo do tipo que você está utilizando, é tomar ele gerar um processo de diarreia, porque não conseguiu absorver. Não é porque está em excesso. É porque o nosso corpo tem uma capacidade de absorver alguns radicais do magnésio, como, por exemplo, o cloreto. O cloreto, se eu tomar muito, ele pode me dar uma diarreia. Mas existem 8 tipos de magnésio que eu posso usar, eu posso associar. Mas tomar cloreto é ótimo. E eu posso tomar cloreto até eu ter diarreia. Enquanto eu estiver tomando cloreto e eu não tiver diarreia, o meu corpo ele está aceitando e ele está querendo aquilo, então só vai fazer bem. Tem uns tratamentos que a gente pode fazer com magnésio que a gente chama de extasiamento do magnésio. O que é isso? Você toma tanto magnésio, que ele começa a formar uma película no seu intestino, nem os parasitas não grudam lá, que fica quase um tobogã escorregadio, não gruda toxina. O magnésio entra na célula, ajuda a expulsar a toxina, tá? Mas a gente é ensinado errado, passa um suplemento errado, quantidade errada, na hora errada e o tipo errado. Infelizmente, é tudo errado. Espero um dia ter a oportunidade de explicar tudo para vocês dos magnésios, porque o magnésio ele é tão poderoso que é o principal mineral para primeiro começar a ajudar a tratar a depressão. Não se trata depressão sem um bom magnésio. Por quê? O que a pessoa que depressão tem? Ela tem o cérebro quase que calcificado. Os neurônios lá meio duros não se comunicam por excesso de cálcio. Quem que amolece o cálcio? É o magnésio. Então, quando eu tomo o magnésio correto, na quantidade correta, o primeiro benefício vai ser para o cérebro. E para quem tem depressão, eu vou ajudar a tirar aquele cálcio que está ali e vou começar a melhorar minhas funções cognitivas. Por isso que o magnésio bom e correto, que tem um tipo de magnésio que nem tem no Brasil, eles vendem, falam que tem, mas não é verdade, que faz a gente melhorar o sono e a cognição. Esse tipo de magnésio eu importo para dar para os meus pacientes. Aqui no Brasil não faz em nenhuma farmácia de manipulação. Olha que chocante isso. Então, não se preocupe com o magnésio. Tome à vontade, que só vai fazer bem. Só espero que estejam te dando um magnésio de qualidade.